Boa tarde, pessoal. Então, nós vamos começar a falar da nossa primeira doença regional, que é a febre amarela, tá bom? Só lembrando que o intuito das videoaulas são ajudar vocês, certo? Lembrando que todo esse conteúdo será revisto em sala de aula, tá bom? O trabalho também vocês vão entregar quando retornarmos. Eu passei também algumas questões para vocês que vocês também vão me entregar somente quando as aulas retornarem, tá bom? Então, o intuito é sempre estar ajudando vocês nesse momento aí que a gente está passando, que é um momento assim geral, todos na mesma situação, todos no mesmo barco, né? Então, vamos juntos nos ajudar, passar por esse momento da melhor forma e em breve estarmos juntos novamente, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho da febre amarela, tá? A febre amarela, ela é uma doença infecciosa, é causada por um vírus, tá bom? Um vírus totalmente diferente desse vírus atual aí, o Covid-19, tá bom? O vírus causador da febre amarela é um vírus chamado flavivírus, tá bom? Então, a febre amarela é uma doença viral. Lembrando lá que os vírus são micro-organismos, que os vírus são menores do que as bactérias, que são os menores seres existentes. Lembrando que os vírus, ele tem uma estrutura diferente, pois eles não possuem uma estrutura celular. Esse vírus, ele pode ser um vírus de DNA ou um vírus de RNA, né? O vírus, ele tem apenas uma cápsula proteica, algumas moléculas de glicídios, então ele não tem uma estrutura celular formada pela parede, pela membrana, pelas organelas, né? Ele tem uma estrutura diferente dos seres, né? Formados por células, tá? Então, por isso que as doenças virais são doenças, assim, difíceis em relação ao medicamento, né? Porque os vírus, eles têm uma capacidade muito grande de mutação. Então, não é fácil o medicamento para as doenças virais. É o que está acontecendo, né, atualmente com essa pandemia. É por isso, por exemplo, que até hoje não se tem a cura da AIDS, porque o vírus, ele é mutante, então ele tem essa capacidade de sofrer mutações muito rápido, tá bom? Pela estrutura de um vírus, né, que é essa que a gente falou que não é uma estrutura celular. Tá? Então, o vírus causador da febre amarela é um flavivírus, certo? É uma doença muito comum em regiões tropicais, tá bom? E existem dois tipos de febre amarela, a silvestre e a urbana, tá bom? A única diferença entre as duas é o mosquito causador, tá bom? O mosquito é o vetor, tá bom? É o vetor causador da doença. O micro-organismo é o vírus, é uma doença viral, mas existe um vetor que transmite essa doença. Então, no caso da febre amarela silvestre, o vetor, né, o mosquito transmissor é o Haemococcus e o Sabetes, certo? E no caso da febre amarela urbana, que é a mais comum, o mosquito transmissor é o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, certo? O Aedes aegypti, o mesmo causador da febre amarela, tá bom? O mesmo mosquito causador da dengue, por exemplo, né? Então, o mosquito é o vetor, é o transmissor dessa doença febre amarela, tá bom? Então, embora os vetores da febre amarela urbana e da febre amarela silvestre sejam diferentes, tá bom? A evolução da doença, ela é igual, certo, gente? Então, como nós falamos, é muito comum em região tropical, certo? O vetor da febre amarela silvestre é o Haemococcus e o Sabetes, certo? Relembrando, na febre amarela urbana, a transmissão é o Aedes aegypti, o mesmo causador da dengue, é o causador da febre amarela também, certo? Então, pessoal, essa doença, a febre amarela, ela é uma doença muito comum, né?
Ela é uma doença muito comum. Não existe transmissão direta. A transmissão ela é única e exclusivamente pelo vetor, que no caso é o mosquito, certo? Não existe transmissão direta de uma pessoa para outra, tá bom? A febre amarela é uma doença febril aguda, certo? De curta duração, certo? Ela dura no máximo aí 12 dias, então a duração dela é curta e a gravidade vai variar de indivíduo para indivíduo, certo? Nas formas mais graves pode acontecer insuficiência hepática e renal, e nos casos mais graves ainda pode levar a pessoa ao óbito, certo? Isso vai depender do organismo de cada indivíduo, é variável de indivíduo para indivíduo, certo? Outra coisa que deve se levar em conta é o potencial de disseminação em áreas urbanas. Então, foi o que eu falei no início, né, da videoaula. A febre amarela urbana, ela é a mais comum, mas nós temos que saber que a silvestre existe também. Mas a urbana, ela é mais comum do que a silvestre, certo? Então, a gravidade vai depender de indivíduo para indivíduo. Só para frisar aqui, falando que nos casos mais graves acontece uma insuficiência hepática, né, e renal. Então, a febre amarela é uma doença que vai atacar o fígado, né? Então, por isso que a pessoa tende a ficar com a cor mais amarelada, por isso, então, chamada de febre amarela. Febre, porque, como nós falamos, é uma doença febril, né? E amarela por atacar o fígado e a pessoa ter essa coloração mais amarela, certo? Então, lembrando aí que o mosquito é o vetor transmissor. Outra coisa que pode acontecer é o período de incubação, certo? Esse vírus ficar incubado no organismo e os sintomas virem a aparecer somente de 3 a 6 dias depois que a pessoa foi picada pelo mosquito, certo? Chamamos isso de período de incubação, certo? Então, na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando da febre amarela. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Um grande abraço!